Nessa época, eu e todo esse pessoal da rede e tal, viveu uma época de transição nessa área de tecnologia. Hoje, por exemplo, você fala que você pega um telefone celular e vai para o mundo e você manda matéria, foto e tal. Recentemente eu tive a trabalho, eu fui para a Tailândia, fui para a Coreia do Sul e tal. O meu celular eu fiz todo o material, mandei foto, mandei matéria, mandei tudo online. Em 1 hora estava todo o material, eu editei uma revista pelo celular. Naquela época não existia isso. Primeiro, para você falar de uma cidade do interior, por exemplo, nós estamos hoje em Ribeirão Preto. Para você falar de Ribeirão Preto para São Paulo, você precisava ligar para a telefonista local, marcar uma ligação com ela te marcava e falava assim, ó, daqui 5 horas eu te chamo e tal para você falar. Então, quer dizer, uma ligação interurbana do interior de São Paulo demorava de 5 a 6 horas. Para você falar de Porto Alegre com São Paulo, demorava 12 horas. Você era obrigado a pedir uma ligação às 7 horas da manhã para falar às 7, 8 horas da noite. Entendeu? Para você falar com o Nordeste, não tinha telefone, você tinha que fazer, a comunicação era feita via telegrama, via Western ou via tal cable, para falar com o Recife. Então você mandava um telegrama para o correspondente e falava assim, olha, apura aí, aconteceu isso e tal, e ele respondia em mensagem cifrada e você fazia o noticiário no Brasil. Para você mandar uma foto, era filme ainda, não existia, eu não sei se o pessoal conhece filme hoje e tal, né? Acabou, isso não existe mais, né? Você comprava o filme, colocava na máquina e tal, tirava as fotos, era um rolinho de filme, você ia na rodoviária, se era interior, então se era outro estado, você ia no aeroporto e despachava para São Paulo. Aí você mandava um motorista até a rodoviária, até o aeroporto e tal, buscar esse filme, vinha, ia para o departamento fotográfico para ele revelar a foto e tal. Isso, demandava, dependendo do lugar, demandava 10 horas, 12 horas, 5 horas, depende e tal, né? Mas sempre você teve essa foto. Então, nós começamos, primeiro eu acho que um dos grandes saltos de tecnologia que nós tivemos foi a telefoto. A gente sempre trabalhou com radiofoto. A radiofoto é uma coisa antiga e tal, é a foto mandada por rádio. E o Reginaldo Manente resolveu fazer um teste, o Estadão resolveu fazer um teste, e começou a mandar de Presidente Prudente. Aconteceu um jogo Corinthians e Prudentina, ele foi de lá e mandou a primeira telefoto no Brasil, foi o Reginaldo Manente que mandou, foi do jogo Corinthians e Prudentina. O que ele fez? Em vez de mandar via rádio, ele falou, vou usar o telefone. Então ele colocou a maquininha da telefoto e tal, que era uma fotocélula que ia passando e tal, e os sinais de rádio iam transmitindo de um lugar para o outro e tal. Ele usou, em vez de rádio, ele usou o telefone. E aí surgiu a primeira telefoto no Brasil, foi pelo Estadão na década de 70, 70 e pouco e tal. A gente saía para fazer futebol, por exemplo, e um fotógrafo com um aviãozinho pequeno, tirava 5 minutos de foto e vinha revelando a foto no avião para poder publicar na edição de esportes. A edição de esportes surgiu em 1965, foi o balão de ensaio do Jornal da Tarde, ela surgiu um ano antes do Jornal da Tarde, né? Então a gente fazia cobertura em Ribeirão Preto, Rio Preto, Marília, Bauru e tal, em todos esses lugares, dessa forma, fazendo 5 minutos de foto e tal, e vindo revelar e tal. Então hoje, com o advento do celular e tal, tudo acabou, né? Você não pode mais contar esse tipo de coisa. E dentro dessa área de tecnologia, você me pediu um fato e tal, né? Na década de 70, quase 80, na década de 70, caiu um avião da FAB, um C-47, era a versão militar do C-3. Ele caiu em Tefé, na Amazônia. E aí o genial Raul, né, resolveu usar o rádio SSB, comprou um geradorzinho a gasolina, né? Esse geradorzinho até o Raul levou para o sítio dele, até recentemente estava lá, e ele começou a transmitir pelo geradorzinho e tal, pelo rádio SSB. Nós demos um furo em todo mundo, damos noticiário, passamos foto, passou tudo de lá e tal, enquanto os outros jornalistas eram obrigados a esperar um helicóptero da FAB para levar, trazer e tal, né? Isso, o noticiário saía sempre no dia seguinte, né? Porque na verdade o suplemento agrícola vivia do noticiário do pessoal do interior, né? E inclusive grandes matérias e tal, o suplemento ganhou muitos prêmios e tal.
com esse material e tal, porque o forte da agricultura é realmente o interior, e o interior de São Paulo é fantástico nessa área e tal, né? E o pessoal sempre se notabilizou por isso. E tem uma coisa interessante, que o correspondente, ele era o representante do Estadão na sua cidade. E era uma coisa tão interessante, que ele acabou virando uma das autoridades da cidade. Era o padre, o juiz, o prefeito e tal, e o correspondente do Estadão, né? Porque era um cara respeitabilíssimo, né? Ele, por exemplo, nas festas e tal, ele sempre era convidado para participar das festas e tal, né? E, por exemplo, você ligava de São Paulo e tal, e falava, bom, aconteceu um acidente em tal lugar e tal, ele pegava o carro dele, saía em busca e tal do noticiário, pegava a máquina dele, tirava foto, mandava para São Paulo, quer dizer, era tudo dele, quer dizer, ele além do empenho pessoal, da capacidade deles, que eles sempre tiveram e tal, e da força de trabalho e tal, inclusive eles tinham até isso e tal, eles eram grandes representantes do Estadão, por isso que o Estadão cresceu muito e tal, né? Aliás, o primeiro encontro foi um encontro informal e tal, o Zé Costa, o Luiz e tal, falaram, vamos para Irapuru fazer um encontro e tal, né? Acabaram resolvendo fazer o encontro lá em Irapuru. Foi pouca gente e tal, muita gente não acreditou. Eu mesmo, foi o único encontro que eu faltei foi o de Irapuru primeiro. Porque eu tive um problema lá em São Paulo, não consegui ir. E aí eles fizeram esse encontro e tal, ligaram entusiasmados e tal. Então a partir de 81, consegui falar com o Miguel Jorge, com o Julinho Mesquita e tal. Eles se entusiasmaram com a ideia. Tanto é que eles começaram a participar, o Júlio, o Julinho, o Mesquita, o Miguel Jorge e tal. O segundo encontro foi realizado em Marília, em 81. O terceiro foi em Marília também, em 82 e tal. E foi o Julinho, foi o Miguel e tal. E isso aí começou a ganhar corpo e tal. Porque o Estadão, nessa época, achou que era uma coisa salutar, né? Porque reconhecia o esforço de todos eles, a capacidade de todos os correspondentes e tal, resolveu bancar esses encontros. Inclusive pagava quilometragem de todo mundo, né? Começaram as famílias e tal, né? E esse encontro começou a ganhar corpo. Aí quando acabou a rede dos correspondentes em correspondente, em 93, fim de 93, eu saí em 93, 94 acabou, né? 94, 95, né? Acabou a rede de sucursais e correspondentes, aí começamos a ligar um para o outro e tal, bom, não vamos deixar isso morrer, né? Afinal de contas, essa amizade aí, ela tem que persistir e tal, né? E continua até hoje. Infelizmente, tivemos algumas baixas e tal, só não comparece hoje, não está conseguindo aí os amigos que faleceram mesmo e tal. Acho que o primeiro que a gente perdeu foi o Cido Leite, né? Que era correspondente em Ourinhos, né? É um sujeito muito engraçado, né? Ele era radialista, né, e trabalhava na rádio lá de Ourinhos e tal. Era o locutor oficial da feira de Ourinhos e tal, que era famosa, feira agrícola, né, é famosa e tal. E era correspondente do Estadão e tal. Um cara capaz e tal, muito animado e tal. Foi uma perda muito grande pra gente. Depois dele, acho que nós perdemos o Valdemar Lourenço. O Valdemar Lourenço é uma daquelas figuras, era o verdadeiro paizão e tal, né. Ele era professor, na verdade, o Valdemar Lourenço. Ele tinha o jornalismo no sangue, né? O Valdemar Lourenço, quando ele criou um jornal feito a mimeógrafo. E ele fazia oposição ao prefeito, porque o prefeito fazia um monte de coisa errada na cidade dele e tal. E cada vez que saía o jornalzinho dele, o pessoal do prefeito pegava o Valdemar e batia no Valdemar. Depois de muitas edições, o Valdemar acabou parando no hospital, né? Por causa dessa oposição que ele fazia e tal, mas ele foi persistente, ele continuou e tal. E Valdemar, por exemplo, ele estava lá na ponta do estado, né? Mas ele era um cara muito importante. Ele pegava todo dia, ele tinha um fusquinha branco, ele saía todo dia da casa dele e ia até a Barreira, na divisa com o Mato Grosso. E ele conhecia todo mundo lá. Pessoal, não só a barreira de rodoviária, mas também da Polícia Federal e tal. Passava todo o contrabando, todo o roubo de carro, passava tudo por lá. E o Valdemar era o grande informante, tanto é que uma vez ele foi preso, né? Ele criticou o pessoal da Polícia Federal e tal, passaram a mão no Valdemar, levaram ele para Cuiabá. E quiseram prender ele e tal, aí o Miguel Jorge, o pessoal os diretores do Estadão ligaram para o Abiac, que era o ministro da Justiça e tal, solta o homem aí e tal, né? No dia seguinte ele estava voltando para casa dele, todo sorridente e tal, vitorioso, né? Quer dizer, na verdade, aquilo em vez de tragédia acabou sendo um trunfo para ele e tal, né?
Então morreu o Valdemar, depois nós perdemos o Rodolfo Espino lá. Interessante, o Rodolfo... Hã? Milton José de Oliveira, acho que foi antes e tal, né? Milton José de Oliveira é um cara que ele fazia esporte e depois ele mudou para Bragança Paulista e ele acabou virando correspondente regional em Bragança Paulista. Ele, até quando ele viveu, ele foi o jornalista que mais cobriu Copas do Mundo no Brasil. Ele foi em todas as Copas do Mundo e tal. Ele fazia, quando ele estava em São Paulo, né, na redação, ele cobria clubes e tal, né? Depois, quando ele mudou para Bragança, ele acabou virando regional. Uma grande perda para a gente também, né? Sujeito nervoso, vermelhão e tal, né? Depois nós perdemos o Rodolfo Espino lá. O Rodolfo é interessante, ele é de Fortaleza e tal, ele acabou ele se enturmando e tal, nesse espírito do pessoal do interior de São Paulo, e acabou comparecendo, né, em todos. Tanto é que o Renato virou um grande amigo dele, né? Do Rodolfo e tal, foi para Fortaleza e tal, né? E também, infelizmente, teve um problema cardíaco e tal, estava dirigindo e tal, e veio a falecer, né? E mais recentemente nós perdemos o Armindo, né? Que é uma figura sensacional, sempre trabalhou nas cabines, depois trabalhou na produção, né? No Senco e tal, né? Mas é um cara que sempre tinha uma palavra amiga, sempre foi muito cordato e tal, muito amigo e tal, muito, sabe, muito leal o Armindo, né? Uma figuraça. E o último, infelizmente, foi a mãe Ursa, né? A Zilda, né? Que a Mônica acho que sofreu muito, né, com isso e tal, né? Todos nós sofremos, você acho que de uma forma especial, né? E a Zilda sempre aquele jeitão dela, né? Aquele jeitão de professora e tal, né? Sempre dando conselhos e tal, para a meninada no interior e tal, né? Foi uma grande perda para a gente também, né? E nós continuamos nossa batalha, né?